terminei o primeiro dia da semana que começa, e todos nós aqui tivemos o bem manhã. Eu tenho certeza que todos nós aqui tivemos realmente uma semana abençoada, né? Com certeza saímos na segunda-feira passada para trabalhar, chegamos até o sábado ontem trabalhando, e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pela semana de trabalho que nós passamos. Com certeza a semana essa abençoada. Hoje é domingo, tem muita gente trabalhando também. Eu só não estou trabalhando porque eu estou de folga. E aproveitando a oportunidade, além de estar de folga, hoje é meu aniversário. Ninguém sabia, né? Mas agora vocês estão sabendo. Eu não estou ficando velho, estou ficando experiente. Né? Hoje, dia 30 de novembro, né? Já aprendeu um pouquinho mais da palavra de Deus. Isso realmente é muito gratificante. Então a Ele toda honra, toda glória. O salmista nos diz lá, no Salmo 150, verso 6, ele nos orienta quando ele diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, se nós realmente temos tido fôlego, se nós realmente entendemos que Ele realmente nos tem dado saúde, é a oportunidade que Ele nos tem dado de sermos bênçãos na vida das pessoas, de sermos bênçãos realmente aonde quer que nós viemos a estar. É isso que Ele espera de cada um de nós, né? E é isso que muitas das vezes nós viemos fazer aqui, principalmente na escola bíblica dominical. É importante procurarmos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Então, se nós temos aprendido a conhecer um Deus maravilhoso que a gente conhece, ao ponto de Ele ser realmente tão misericordioso a cada dia, de nos ter dado saúde, de nos ter dado a oportunidade de servi-lo, Ele também nos tem dado a oportunidade de conhecer o melhor. E sendo assim, quantas pessoas realmente que vivem ao nosso redor, principalmente pessoas dentro de casa, principalmente, familiares que ainda não têm esse conhecimento da palavra de Deus, não têm essa intimidade que nós temos de reconhecer que o nosso Deus é aquele que realmente provê todas as coisas. Então, o que Ele quer de cada um de nós? É que nós venhamos, é que nós realmente procuremos ser bênçãos na vida das pessoas, principalmente naquelas pessoas que moram conosco. Eu tenho certeza que você gostaria de ter alguém aqui hoje com você, mas que hoje não está, por quê? Faz parte da sua família. Talvez esteja em casa, e muitas das vezes talvez você falou do Evangelho para ele, falou de Jesus para ele, até convidou para que ele viesse aqui. Mas, infelizmente, a distância entre esse querido que faz parte da sua família, esse querido que às vezes é seu amigo, um colega de trabalho, muitas das vezes, por mais que você tenha falado do Evangelho para ele e o tenha convidado, ele está tão distante, está tão frio, que ele não sente ânimo para estar aqui. Então, valorizemos esse momento em que realmente precisamos reconhecer que quem nos trouxe aqui foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. Como eu falei no início, depois de uma semana de trabalho cansativa, principalmente agora, no final do ano, onde a gente entende que o movimento de ir e vir é maior, com certeza a cobrança no sentido de trabalho é maior ainda também. E nós nos sentimos muitas das vezes cansados, né? E teríamos talvez um motivo para que talvez não estivéssemos aqui, não, hoje eu estou cansado. Eu trabalhei a semana inteira, estou de folga hoje, eu vou aproveitar para descansar. Só que esquecemos que durante todo o decorrer da semana, foi Deus quem revigorou suas energias. Foi Ele que realmente te sustentou, te deu forças, te deu saúde para estar lá no seu local de trabalho, para que você pudesse desempenhar a sua função ali. Nada
hoje, num dia de domingo, onde você está de folga, poder ser grato a Ele e poder estar aqui para compartilharmos esses estudos maravilhosos que a gente aprende e só tem a oportunidade realmente de rever aqui na Escola Bíblica Dominical. É como aquele texto, né, de Marta e Maria, quando Marta ela estava mais preocupada com seus afazeres. Isso? Como era Maria? Maria estava realmente mais preocupada com seus afazeres, ao ponto de Marta, sua irmã, chegar para Jesus e dizer: Senhor, não te importa que eu venha fazer? Não é verdade? Marta que estava preocupada. Marta que estava preocupada, não é isso? Então, quem estuda a lição da Escola Bíblica Dominical entende onde eu quero chegar. Então, ela conversa com Jesus e diz: olha, eu estou aqui com os meus afazeres, mas a minha irmã parece que, né, não está se importando. Jesus deixa bem claro: o mais importante é aquilo que a sua irmã escolheu para fazer, que é de estar realmente na presença, que é estar realmente priorizando os ensinamentos da palavra de Deus. Da mesma forma, nós aqui também precisamos priorizar esse momento, onde a oportunidade que nós temos hoje de estar servindo ao Senhor e estar aprendendo um pouquinho mais da sua palavra é só hoje, nesse dia de domingo, né? Então, trabalhamos a semana inteira. Sejamos gratos a Ele, estando presente hoje, aqui na Escola Bíblica Dominical. E como é do conhecimento de todos, a Escola Bíblica Dominical ela é conhecida como a maior escola do mundo. É aqui que realmente você tem a oportunidade de aprender, estudar a lição e tirar dúvidas referente àquilo que você ainda não entendeu. Tenho certeza que os irmãos estudaram a lição, tenho certeza que o assunto da lição está na mente de cada um. Eu vou fazer isso, mas eu tenho certeza que se eu escolhesse aqui qualquer um dos irmãos para estar aqui, com certeza estariam todos aptos para lecionar esse estudo. Porque se todos estudarem, o que a gente vai procurar estar fazendo aqui é simplesmente passar para os irmãos aquilo que os irmãos estudaram, né? Não tem novidade, não tem realmente o porquê de inventar nada. Apenas vamos estar aqui ventilando para os irmãos os textos bíblicos lidos durante a semana, os textos áureos, a leitura da palavra, não é verdade? Então, não vai ser realmente novidade para ninguém. Gosto muito de ler a Bíblia, gosto muito de ler os textos bíblicos, porque eu entendo que quando a gente quer ouvir Deus falar conosco, simplesmente a gente abre a Bíblia e lê. E pede então o discernimento vindo do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. A leitura da palavra de Deus é Deus falando conosco. Eu costumo sempre dizer, e a gente conhece pessoas assim, que muitas das vezes elas saem de casa pensando em ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo isso. Eu quero tanto ouvir a voz de Deus. Eu queria tanto que o mensageiro falasse da parte de Deus. Eu queria tanto sair daquele lugar hoje, alimentado. E realmente é muito bom, muito importante a gente vir para cá e ser alimentado com a palavra de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa: quando você tem o hábito de ler a Bíblia, quando você tem o costume realmente de procurar se aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus, você pode ter certeza que é Deus falando contigo. O mais importante de tudo isso é procurarmos entender que quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, que tenhamos esse costume de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. E acontece. Não deveria, mas acontece. Tem muito cristão que vem para a igreja, mas não traz a Bíblia. Aí eu fico pensando, aquele que é cristão e que não traz a Bíblia, com certeza ele não lê a palavra de Deus.
Porque se a Bíblia fica em casa, e quando ele tem a oportunidade de pegar essa Bíblia que fica em casa e trazer para a igreja, ele não traz, eu acho difícil ele pegar essa Bíblia que fica ali no cantinho muitas das vezes e ler. Então, o que acontece? Precisamos, como a própria Bíblia nos ensina, buscar as coisas que são de cima. E as coisas que são de cima são justamente as palavras de Deus, a palavra de Deus que realmente fala aos nossos corações através da Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Se a Bíblia, e Jesus falando, diz que a palavra, que é Ele mesmo, testifica dele, olha, quer ouvir Jesus falar contigo? Quer ouvir Deus falar contigo? Leia a Bíblia. Aprofunde-se realmente nos ensinamentos da palavra de Deus, porque só quem tem a ganhar somos nós. Quer ser bênção na vida de alguém? Quer ser bênção na vida da tua família? Quer ser bênção na vida dos teus vizinhos? Leia a Bíblia. Eu tenho certeza que aquele que se dispõe a falar da palavra de Deus, se ele chegar aqui, por exemplo, e resolver citar, durante o tempo que ele tem, se ele resolver citar um livro da palavra de Deus, vamos lá. Vamos supor que ele escolha aqui falar sobre o livro de Gênesis. Pode ter certeza que vai ser a mensagem mais completa e 100% Deus falando contigo, porque é a Bíblia que está sendo lida. Diferente, muitas das vezes, daquele que tem oportunidade para falar e gasta o tempo contando histórias. Tenho certeza que ninguém sai de casa para ouvir histórias. Eu tenho certeza que todos nós saímos de casa para ouvir Deus falar. E Deus quer falar contigo a partir do momento que você o conhece. E você passa a conhecê-lo a partir do momento que você estuda a sua palavra. Eu queria fazer esse breve comentário antes de entrar propriamente na lição, para a gente entender a importância de estarmos sempre citando a Bíblia, de estarmos sempre citando a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é aquela que realmente revela o plano de salvação para a vida de todo ser humano. A gente aprende na palavra também, dentre outras coisas, que existem dois caminhos. E a gente entende na palavra que o inferno ele foi criado pelo próprio Deus. Para mim, para você, claro que não. O inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente muitos, como eu falei aqui de início, entendendo que existem dois caminhos, se eu não quero o caminho de salvação, o que está realmente colocado diante de mim é o segundo caminho. Qual é o segundo caminho? É aquele lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. O texto da Bíblia, ela nos diz assim, lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, caminho de salvação, o texto áureo da Bíblia está explicando e dizendo bem claro: aquele que crê no seu Filho tem a vida eterna. Se eu não crer, se eu resolvi realmente deixá-lo de lado, se eu resolvi realmente não procurar conhecê-lo através dos ensinamentos da palavra de Deus, com certeza, consequentemente, eu já estou decidindo o caminho pelo qual eu estou realmente seguindo. Então precisamos estar atentos quanto a isso. Precisamos entender que Deus é aquele que realmente nos sustenta. Deus é aquele que realmente nos quer bem. Deus é aquele que quer que cada vez mais nós venhamos a estar perto dele. Aliás, ele diz, isso que é bom a gente procurar aprender. Ele diz lá, em Isaías: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É o que precisamos fazer
graças a Deus, graças a Ele, os irmãos que aqui estão realmente saíram de casa com essa alegria e com os corações gratos para estar conosco aqui nesse momento, para aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. A lição de hoje é a lição de número 3. Os irmãos fiquem atentos, porque quem vai dar aula aqui, eu não sou professor, quem sou eu para dar aula? O professor de vocês é Jesus Cristo. Se nós não aprendermos com o professor maior que é Jesus Cristo, vocês não vão aprender com mais ninguém. Sabe por quê? Porque muitas das vezes aquele que se diz que vai estar diante de você pode estar falando heresias. É por isso que é importante a gente se aprofundar nos ensinamentos da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz e é 100% Deus falando. Vocês lembram dos crentes de Bereia? Lá em Atos 17, versículo 11. Os crentes de Bereia, eles eram elogiados pelo apóstolo Paulo. E olha que quem estava falando com eles ali naquele momento era o apóstolo Paulo. E Paulo chega a dizer que eles eram bem-aventurados, eles eram os crentes bem zelosos. Por quê? Porque eles ouviam a palavra, eles ouviam o apóstolo Paulo falar da palavra e procuravam examinar nas escrituras se era assim. Olha que importância. E esse texto ele vai nos fazer a comparação também com os crentes de Tessalônica. Os crentes de Tessalônicas, de acordo com o texto, eles eram um pouco diferentes. Por quê? Porque eles faziam como muitos crentes fazem hoje. Eles ouviam a palavra, mas não eram tão zelosos assim. Eles ouviam a palavra e ficavam apenas no ouvir. E não procuravam examinar as escrituras. E não procuravam aprender se realmente aquele que estava falando com ele estava falando realmente direcionado por dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Aí fica então um questionamento, para cada um de nós nesse momento, para os dias de hoje. O que nós temos sido? Quais os tipos de crentes que nós temos sido? Crente de Bereia ou crente de Tessalônica? Tem crente de Tessalônica aí? Ninguém levantou a mão, né? Isso é importante. Tem crente de Bereia aí? Amém. Os irmãos precisam entender o seguinte: tem muita gente que ainda levantou a mão. Tem dúvida, né? Crentes de Bereia são aqueles que são zelosos, são aqueles que trazem a Bíblia para a igreja, são aqueles que leem a palavra de Deus e são aqueles que examinam as escrituras. Já os crentes de Tessalônica são aqueles que ouvem a palavra, mas para eles está tudo bem. Aquilo que está sendo dito para eles está tudo bem, porque eles não procuram examinar as escrituras. E sejamos realmente crentes bereanos, crentes realmente compromissados com a palavra de Deus e compromissados também para aprender aquilo que realmente é dito e procurar realmente pesquisar, para ter a certeza se realmente é Deus falando no seu coração. Volto a dizer, quem falava naquele momento nada mais nem menos do que o apóstolo Paulo. Então precisamos realmente examinar as escrituras e entender realmente se o que está sendo dito não é nenhuma novidade. Aliás, nós vivemos hoje momentos onde há movimentos dentro das igrejas que querem realmente fazer novidades. O Evangelho é esse que está aqui. O Evangelho é aquele que já foi revelado aos nossos corações através da sua palavra. Não há novidade. O Evangelho, por mais que o tempo passe, ele nunca vai deixar de ser algo realmente que vai trazer vida e salvação para todo aquele que crê. Pode ter certeza disso. Não há novidade nenhuma no Evangelho, porque tudo que tinha que ser revelado, tudo que tinha que ser realmente colocado diante de cada um de nós, já está proposto. Qualquer coisa além daquilo que já está realmente proposto, qualquer coisa além daquilo que já está realmente colocado diante de nós, no que se diz respeito ao Evangelho, é anátema, é heresia, é blasfêmia, é qualquer outro tipo de coisa, menos o Evangelho. O Evangelho é esse que está realmente proposto aos nossos corações. A lição de número 3, o título diz assim: o que devemos valorizar? E aí fica um questionamento para cada um de nós na lição de hoje. O que devemos valorizar? O que nós temos valorizado em nossas vidas hoje? Graças a Deus, os que aqui estão
resolveram valorizar essa oportunidade de poder estar aqui na casa de Deus. Resolveram realmente valorizar esse momento importante onde nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu costumo dizer que por mais que nós já tenhamos passado por esses ensinamentos, por esse texto, por essa lição, a gente sempre aprende. Porque a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela se renova a cada dia. Nós sempre temos ensinamentos que realmente nos fazem entender e cada dia mais nos aproximarmos de Deus, por mais que a gente já tenha passado por esse texto. Por isso que é importante a gente continuar e sempre procurar valorizar esse momento de escola bíblica dominical. Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que só chega na igreja, não só aqui, mas em várias igrejas por aí, depois que termina a escola bíblica dominical. Quando na realidade elas estão perdendo uma oportunidade maior da vida delas, que é realmente entender a valorizar esse momento, que é um momento tão importante nas nossas vidas. É onde nós estamos realmente nos alimentando. E por que a gente nos alimenta, principalmente nesse momento, com os ensinamentos da escola bíblica dominical? Porque fazendo assim, cada dia que passa a gente está mais apto para evangelizar. Lá em Marcos, capítulo 16, 15, diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse mandamento é o mandamento que o Senhor Jesus nos ensina e nos orienta a fazer. Agora, se a gente não procura aprender a palavra de Deus, se não procura entender como é que nós estaremos aptos para tal, não é verdade? Pode vir, você. Então precisamos realmente estar preparados. Tem um grupo aí, e principalmente agora, nos dias de domingo, principalmente essa hora quando você está colocando o seu pezinho ali no portão para sair, eles estão te esperando para evangelizar, mas evangelizar da maneira deles. E eles, olha, são profundos realmente na base de ensino que eles têm. Inclusive, eles estão até com a Bíblia na mão. Por isso que eu falei no início que é importante a gente procurar conhecer a palavra de Deus, para não sermos realmente enganados e levados por vãs doutrinas. Se você tem o conhecimento da palavra, assim que ele chega para você, diante de você, com esses ensinamentos que eles querem propor para você, você ouve e procura também passar os seus para ele. Porque a gente entende que os ensinamentos que eles nos passam, essa turma que está aí de manhã, aos domingos no portão, os ensinamentos que eles nos passam é totalmente fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Agora, se você é um crente bereano, você vai mostrar na escritura para ele e dizer: olha, não é assim que funciona não, tá? Agora, se você for um crente de Tessalônica, você vai apenas ouvir e muitas das vezes talvez até vai aceitar uma visitinha a eles lá. Mas na realidade eles estão falando para você algo que é totalmente contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas para que se chegue a esse ponto, a essa conclusão da tua parte, para com eles, você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que é importante realmente estudarmos e estarmos realmente sendo e procurando frequentar a escola bíblica dominical. Porque, como eu disse de início, é a maior escola do mundo. O que devemos valorizar? O texto, entre outros, que nos fala sobre esse assunto, e a gente precisa entender que o que devemos valorizar são as coisas que são de cima. Tem muita gente valorizando coisas materiais, e a lição vai nos deixar bem claro, quem estudou sabe disso, só estou passando aqui uma pincelada, que quando a gente prioriza as coisas que são daqui, e muitas das vezes tornamos essas coisas primeiro lugar nas nossas vidas, nós estamos valorizando o quê? As coisas que são desse mundo, as coisas que são terrenas, as coisas que são passageiras. Mas a lição vai nos deixar bem claro, como base principal, que o que nós precisamos valorizar são as coisas de cima. Por mais que alguém seja bem sucedido aqui, nada que tenhamos é capaz realmente de comprar a salvação de quem quer que seja. E o detalhe é que a salvação é dada de graça e para quem quer. Jesus, ele veio a este mundo, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, foi crucificado.
E todo esse sacrifício que Ele fez realmente foi em prol da tua vida e da minha vida. Foi o que Ele fez. Ele morreu na cruz para que você valorize a importância de o aceitar como seu único e suficiente Salvador, para que um dia você tenha a vida eterna com Ele. É isso que precisamos valorizar. Quando valorizamos nossos bens, quando valorizamos casas, carro, quando valorizamos qualquer outro tipo de coisa que não seja realmente o reino de Deus, consequentemente nós não estamos valorizando aquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós e nos oferece, que é realmente a vida eterna. É basicamente isso que a lição de hoje está realmente trazendo para cada um de nós. O que nós temos valorizado? E volto a dizer, aquele que valoriza realmente em primeiro lugar o reino de Deus, como a sua própria palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso que precisamos fazer, valorizar em primeiro lugar o reino de Deus. O Salmo 37,5 também diz assim. Salmo 37,5 diz assim. É sinal para os irmãos que estão estudando, está vendo que é importante? É justamente isso aí que a Bíblia realmente diz lá no Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Viu como é que é importante estudar? Viu como é que é importante realmente conhecer a palavra de Deus? Porque aquele que está aqui, ele começa a falar e quem conhece completa. Entrega o teu caminho ao Senhor. É o que precisamos fazer e é o que o salmista realmente tem nos ensinado, é aquilo que o salmista tem nos orientado. Um questionamento que fica para cada um de nós, e é um dos assuntos principais da lição, e eu vou aqui fazer uma pergunta para os irmãos e fique de reflexão para cada um de nós, que possamos pensar nesse pensamento, nessa linha de interrogação, nessa pergunta que eu vou fazer para que os irmãos pensem. Existe crente invejoso? Existe crente que tem inveja daquilo que o outro tem? Se é crente, não deveria ter, porque se a gente entende dentro da palavra de Deus e dos ensinamentos da lição de hoje que o que precisamos valorizar são as coisas eternas, nós não precisamos ter inveja de quem quer que seja, do que a pessoa venha a ter. O que precisamos é ter compaixão e misericórdia dos ímpios, porque precisamos também entender que nós já temos o que é mais valioso, que é a vida eterna com Deus. Então, o crente, ele não pode ser invejoso, e ele tem a obrigação e o dever de cumprir a palavra de Deus quando ela diz, quando eu citei aqui antes, Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que nós precisamos fazer. O ímpio que tem todas as coisas e que muitas das vezes nós não temos, e aí chegamos ao ponto muitas das vezes de achar que Deus está sendo injusto, porque o ímpio prospera e o crente muitas das vezes não. Esse ímpio, ele é digno de misericórdia. Ele é digno de misericórdia. Por quê? Porque ele é ímpio. E a Bíblia é clara, quando a lição vai nos dizer aqui, que por mais que ele seja próspero, por mais que tudo prospere na vida dele, de acordo muitas das vezes com o pensamento de muitos cristãos, mas um dia ele vai ouvir uma voz que diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, meus irmãos, volto a dizer, o ímpio, ele não precisa ser invejado. O crente realmente autêntico, ele não tem inveja do ímpio por causa da sua prosperidade. Ele deve ter misericórdia, e ele deve orar, e ele deve falar com esse ímpio da importância dele deixar todas as suas riquezas, quando ele assim o faz, tornando essas riquezas em primeiro lugar na vida deles. A lição ela é clara quando ela vai deixar para cada um de nós o seguinte: que Deus ele não é contra quem quer que seja que tenha um poder aquisitivo. O problema é
quando nós colocamos todo esse posicionamento no sentido financeiro e outras coisas mais, bens materiais mais, casas, enfim, em primeiro lugar. É esse o cuidado que nós precisamos ter, de não estar colocando em primeiro lugar as coisas que não nos conduz à vida eterna. O que é que nos conduz à vida eterna? É crer no Senhor Jesus Cristo e viver uma vida para Ele e entender que Ele é prioridade em nossas vidas. Quando a gente age assim, quando a gente vive assim, com certeza a gente é abençoado. Aí a gente fica pensando, né? Poxa, aquele empresário lá onde eu trabalho, lá na empresa, lá ele é rico. Olha quantos funcionários ele tem. Ele é próximo, ele é mesmo. Mas é ímpio. Ele não crê em Deus, não. E eu, como cristão, fico invejando dele. Mas sabe por que ele chegou a esse ponto? Porque ele trabalhou. A prova é essa. Muitas das vezes, nós como cristãos achamos que Deus ele tem a obrigação de nos servir. Quer ver um exemplo? Muitas das vezes, alguém, um pai de família, ele está desempregado. E aí ele ora a Deus, pede para a igreja orar, ele pede uma porta de emprego. E muitas das vezes esse camarada ele não sai de casa para procurar, achando que Deus tem a obrigação de talvez enviar alguém ali na porta dele, bater e dizer: vem trabalhar na minha empresa. E aí tem inveja do ímpio que prospera. Por quê? Porque ele trabalha. Coisa que muito crente não faz, mas quer ser próspero. E digo mais, se alguns crentes, na atualidade, que estão nas nossas igrejas hoje, receber uma notícia de que sua conta bancária tem uma determinada quantia de dinheiro, ele larga tudo. A primeira coisa que ele vai fazer é uma viagem prolongada lá para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar. E esquece muitas das vezes do momento como esse. Isso é o quê? Isso é valorizar o quê? O que devemos valorizar? É o que a lição nos diz. Com certeza muitos vão fazer assim. Vão deixar Deus de lado. Vão priorizar as coisas que não conduz à vida eterna. É isso que Deus tem realmente falado aos nossos corações na lição de hoje. Os irmãos estudaram, estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar. Que o que devemos valorizar é a nossa comunhão com Deus, é a nossa presença com Deus, é a nossa obrigação com Deus, no sentido de estar fazendo a sua vontade. E a Bíblia vai dizer que os seus mandamentos não são pesados, não. Sabe por quê? Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, só quem tem a ganhar somos nós. A palavra de Deus, ela é conteúdo para a vida eterna. Ela é alimento espiritual para as nossas vidas e a nossa alma. É a palavra de Deus que nos ensina e nos orienta a estarmos afastados de tudo aquilo que esse mundo realmente nos oferece. E pode ter certeza que tudo isso que o mundo nos oferece contribui para que nós venhamos a estar afastados desse momento que nós aqui estamos. Está aprendendo a palavra de Deus. O que devemos valorizar? Pensa aí. O que é que você tem valorizado? O que é que você tem feito? Qual é a tua prioridade? O importante é que muitos estão aqui, mas infelizmente muitos priorizaram hoje não estar, porque estão em casa, mas estão com a desculpa de que trabalharam a semana inteira. Estão descansando. Mas amanhã pode ter certeza que a partir das 5 horas da manhã o despertador vai acordar. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, mas ele vai. E aí dele se ele não for, porque ele sabe que chegando no final do mês, se ele deixar de ter um dia, ele vai ser penalizado. Quem trabalha sabe o que eu estou dizendo. E muitas das vezes nós temos aqui a oportunidade de estar aqui 2, 3, 4 horas. E não valorizamos as coisas mais importantes que nos conduz à vida eterna, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o que Deus quer de cada um de nós
que tenhamos, ou que estejamos realmente hábitos para cada dia fazer a sua vontade. Existem muitas pessoas hoje que estão por aí, estão sem rumo, estão sem salvação. E é lamentável, porque muitas dessas pessoas, elas estão conosco diariamente, no local de trabalho, em casa, na vizinhança. E o detalhe principal de tudo isso é que a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje, nessa data do dia 30 de novembro, onde eu completo mais um ano de vida. Mas eu não posso dizer com certeza se amanhã, nessa mesma hora, eu estarei aqui. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, que algo melhor para a minha vida já está preparado. Porque eu resolvi realmente escolher e valorizar esse momento, assim como os irmãos que aqui estão também resolveram. Mas, e aqueles que estão ao nosso alcance? E aqueles que muitas das vezes nós conversamos com eles de tudo, inclusive de futebol, mas não falamos do Evangelho, nós não falamos do Reino de Deus. Oportunidade a gente tem amanhã, se tivermos com eles, de falar dessa lição de hoje. Quando aqui nós estamos aprendendo, ou melhor, recapitulando aquilo que já aprendemos, mas estamos aqui realmente recapitulando e aprendendo que precisamos valorizar as coisas de cima. Precisamos realmente valorizar esses momentos de estarmos realmente na presença de Deus. Só temos a ganhar com isso. Uma das referências que a lição vai nos trazer para a nossa edificação espiritual nessa oportunidade é o Salmo 73. Quem está com Bíblia aí, e deveria ser todos, mas o crente que trouxe a Bíblia, que veio para a igreja hoje para ouvir Deus falar, vai acompanhar comigo o seguinte: Salmo 73, Salmo de Asaf. E ele vai dizer que sentiu inveja dos ímpios. Essa é uma das referências que nós temos, que vai realmente nos ensinar algo nesta lição. Asaf, só a título de conhecimento, meus irmãos, ele é um salmista que escreveu 12 salmos. Asaf, ele escreveu o Salmo 50 e escreveu os Salmos 73 a 83. 12 salmos. Pode fazer a conta aí que é isso mesmo. Salmo 50 e Salmo 73 a 83. Tem gente, né, irmãos, que acha que o Salmo ele tem 150 números, porque não é capítulo, e acha que os Salmos foi Davi quem escreveu todos eles. Não foi. O Salmo ele foi escrito por Davi, e Davi, inclusive, a título também de conhecimento, para quem não lembra, ele escreve 73 salmos. Praticamente a metade dos salmos. 73. Asaf escreve 12, e os demais, de acordo aí com estudiosos, alguns Salomão, outros Coré, e outros personagens mais concluíram o Salmo, que tem 150 números. O certo é que Asaf escreveu 12, e o salmista Davi 73. O Salmo de Asaf, do capítulo, ou melhor, número 73, ele vai dizer assim, ó, acompanhe por favor, que faz parte realmente do texto básico, ou de uns textos básicos aqui da lição de hoje, que ele fala assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.
verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. No 2 ele continua dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele vai dizer aqui que pouco faltou para que os seus pés se desviassem. E quem leu sabe que o que estava fazendo ou contribuindo para que isso acontecesse foi o fato dele invejar o ímpio. Foi o fato dele começar ali a entender que o ímpio estava prosperando. Ele começou a entender ali, de acordo com a visão dele, que a vida do ímpio era melhor. Que a vida do ímpio, tudo que ele tocava, prosperava. Mas, no entanto, ele vai, no decorrer do texto, entender que o que ele precisava realmente valorizar era a vida dele diante de Deus. Como a gente vai realmente aqui constatar essa verdade. No 3, versículo 3, diz assim, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Olha isso, ele via tudo isso, ele via esses detalhes na vida do ímpio, mas num dado momento da vida dele, na vida de Asaf, ele esqueceu que aquilo que ele devia priorizar era a vida eterna com Deus. Mas prosseguindo, ele continua dizendo aqui, no 5: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Até no sentido de trabalho, até no momento ali profissional, vamos assim dizer, Asaf estava entendendo, quando ele fazia essa comparação, que o ímpio estava sendo bem mais sucedido. No 6 diz assim, pelo que a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Tudo isso Asaf entendeu e estava reconhecendo que vinha da parte dos ímpios toda essa falta de conduta, toda essa distância de Deus. Asaf realmente entendeu que era assim que estava acontecendo. Mas, no entanto, ele, até esse momento, não entendeu, e não estava entendendo, que o que ele devia valorizar era a sua intimidade para com Deus. No 10 ele diz assim, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Foi o que eu falei no início. As riquezas, a gente entende que não vinha da parte de Deus, não, porque eles eram ímpios, eles são ímpios. Eles automaticamente já decidiram o caminho que eles estão seguindo. Mas Asaf entendia que via neles prosperidade e riqueza. Mas por quê? Porque qualquer um, isso é claro e lógico, independente de ser ímpio ou não, se ele trabalhar, se ele estudar, se ele se esforçar, ele vai longe, ele vai prosperar. Agora, a gente precisa entender que a lição de hoje nos ensina que não é o fato de ser próspero, é o fato de ser ímpio. Não adianta ser próspero, mas ser ímpio. Não adianta ter riquezas, mas estar distante da presença de Deus. Se colocarmos em primeiro lugar todas estas coisas, automaticamente a gente está decidindo, já escolheu realmente o Deus que nós servimos. A Bíblia nos orienta
que não devemos fazer do dinheiro o nosso Deus. É isso que a Bíblia realmente nos ensina. E precisamos priorizar as coisas do alto. No 13 ele diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, ele chega a pensar num dado momento que a vida que ele estava levando, que a vida realmente que ele escolheu, que foi uma vida de dedicação à vontade de Deus, não estava valendo a pena, estava sendo em vão. Até aí é esse ponto que ele chega quando ele faz uma comparação entre a vida dele e a vida do ímpio. Continuando no 14, ele diz assim: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, ele chega a achar que estava realmente sendo prejudicado. Ele chega a achar que o momento que ele vivia, se dedicando e se deixando levar, e tendo uma vida realmente somente fazendo a vontade de Deus, já não estava sendo tão importante. Porque ele viu os ímpios falarem o que queria, fazerem o que queria, e mesmo assim estavam prosperando. Essa é a conclusão que o salmista chega. No 16 ele fala assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o figueis. Tudo aí começa a mudar. A partir do versículo 17, quando ele começa a cair em si, quando ele começa a entender, quando ele começa a lembrar, quando ele começa a ter um momento de lucidez, que ele entra no santuário, ou seja, quando ele entra na presença de Deus, então ele começa a entender que a linha de raciocínio que vinha da parte dele, quando ele fazia uma comparação entre a vida dele e a vida do ímpio, ele estava totalmente equivocado. Porque, como eu falei no início, o ímpio ele é digno de misericórdia. Qualquer um de nós que aqui estamos e que já aceitamos Jesus Cristo um dia como nosso Senhor e Salvador, sabe que a nossa morada celestial já está garantida. Agora, aquele que realmente tem muitos bens em depósito, não tem certeza de uma vida eterna diante de Deus, porque já colocou todas essas coisas em primeiro lugar. Esses são os ímpios. E a diferença realmente do ímpio que é próspero e que está distante de Deus é que, infelizmente, se ele não mudar a maneira dele de pensar e colocar em primeiro lugar o reino de Deus, todos os seus bens e riquezas não lhe servirão de nada. Continuando, no 18 ele fala assim: certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. No 19 ele continua falando assim: como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Por que isso? É vontade de Deus? Não. É porque, de acordo com a nossa conduta, é porque, de acordo com a maneira como a gente vive, automaticamente Deus não tem prazer. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Vê o que a Bíblia diz? Por quê? Porque o ímpio ele está ali distante de Deus. O ímpio ele está ali realmente levando uma vida sem nenhuma perspectiva de futuro. E o cristão ele sabe que ele vive realmente uma vida aqui, certa de que é passageiro tudo aquilo que nós realmente estamos vivendo hoje. Porque o que ele tem para cada um de nós é algo muito melhor. E a Bíblia vai dizer, né, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma tem condições de imaginar aquilo que Deus realmente tem preparado para cada um de nós. Riqueza nenhuma nesse mundo tem condições de comprar aquilo que realmente Deus tem preparado para os nossos corações. E o salmista continua dizendo assim no 21: assim
o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ele começa a entender, ele começa a chegar à conclusão de que a maneira que ele estava agindo, a maneira como ele estava fazendo comparações da vida dele, que era um servo de Deus, que é um servo de Deus, com a vida do ímpio, era algo comparado com um animal. Ele já não estava realmente tendo pensamentos que vêm do alto. O pensamento, quando ele vem de Deus, é um pensamento lúcido. É um pensamento onde a gente entende que o melhor de Deus para os nossos corações é a vida eterna. E aí ele começa realmente a entender que ele estava agindo de maneira equivocada. Ele pensava justamente como um animal. O animal ele não pensa, ele age por instinto. E é assim que estava realmente acontecendo na vida do salmista Asaf. E ele continua dizendo no 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. A gente entende daí então que as coisas começam a mudar na vida dele. A gente precisa entender, meus irmãos, com essas lições, que errar muitas das vezes acontece. A maneira como a gente pensa sobre determinado assunto ou sobre determinada coisa, muitas das vezes, erradamente, quando acontece em momentos, é uma coisa, ela não pode perdurar. Ele entendia que até então, num dado momento da vida dele, o salmista, ele fazendo comparações, achou, ou chegou ao ponto de achar, que a vida dele não estava valendo a pena. Seria esse Deus que a gente segue, onde exige realmente renúncias? Ele chegou a um dado momento da vida dele que ele achou que não era realmente o certo, que ele não estava tendo proveito nenhum. Mas até então, quando ele entra no santuário, ou seja, quando ele começa a entrar na presença de Deus novamente, aquela presença que ele sempre esteve, ele começa a entender que a vida do ímpio vai perecer. É essa a conclusão que o salmista ele chega e entende e passa para cada um de nós, da importância de valorizarmos realmente aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. No 24 ele diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Olha aí a glória eterna, a glória que realmente Deus tem para cada um de nós, e que ninguém, por mais próspero que seja, conseguirá realmente comprar. Dinheiro nenhum nesse mundo compra a salvação. No 25 ele diz assim, continuando: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha aí a conclusão que ele chega. A gente lendo do início, o Salmo 73, Salmo de Asaf, a gente vê aí um homem totalmente diferente. Um homem, como ele realmente diz, que faz até uma comparação, que ele chega a dizer que a sua linha de raciocínio estava praticamente como a de um animal. Quando ele estava valorizando o ímpio, e volta a dizer, o ímpio ele é digno de misericórdia, o ímpio ele é digno de orações, o ímpio ele precisa receber as palavras de salvação, que quem é que tem essa responsabilidade para falar? É cada um de nós. E esse ímpio, muitas das vezes, essa pessoa, esse amigo, esse parente que ainda não tenha Jesus como Salvador e que vive uma vida totalmente distante da presença dele, é aquele ou é aquela que espera de cada um de nós uma palavra. É isso que eles esperam de cada um de nós. E detalhe, aquele que se propõe a fazer a vontade de Deus, aquele que se propõe a falar da palavra de Deus, não se preocupe com o resultado não, tá? Porque a gente entende e aprende aqui na palavra de Deus que a semente ela precisa ser lançada. A partir do momento que nós lançamos a semente, que é a palavra de Deus, ela vai germinar a seu tempo. Tem muita gente ansiosa porque já ora ou fala do Evangelho a alguém e está esperando o resultado com ansiosidade. Mas com certeza o importante é fazermos a nossa parte, é falarmos do Evangelho, é propagarmos essas boas novas de salvação, porque
Volto a dizer, assim como na parábola do semeador. A parábola do semeador, os irmãos conhecem, onde ali o semeador ele lança as sementes, e ali a palavra vai dizer que existem vários tipos de coração, vários tipos de terra, onde aquela semente é lançada. Um em terra boa, onde produz realmente o resultado, outros em terrenos pedregosos, outros em espinhos. Mas o certo é que precisamos lançar a semente, que a seu tempo, com certeza, ele vai germinar. Nós não podemos deixar de anunciar, nós não podemos deixar realmente de falar do Evangelho, porque é isso que Deus quer, é isso que Ele quer de cada um de nós, porque foi para isso que Ele veio este mundo. Vocês não acham que seria mais cômodo para Ele permanecer na sua glória? Mas, no entanto, Ele deixou a sua glória, Ele habitou entre nós, Ele cumpriu o seu ministério, Ele evangelizou, Ele foi caluniado, Ele foi muitas das vezes não compreendido, Ele foi crucificado e morreu e ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso Ele fez para que nós entendamos que agora só depende de cada um de nós. A porta está aberta. E importante é entender também que ela é estreita, ela não é larga. Larga é a porta do mundo, mas a porta que Jesus deixou para cada um de nós, ela é estreita, está aberta a todos aqueles que se proporem a entrar, desde que deixem a sua bagagem do lado de fora. Não é verdade? É isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o conselho, esse é o recado que Jesus tem para os nossos corações hoje. Continuando, o salmista ele fala assim, mim, carne e o desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Continuando, no 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Ou seja, ele está aqui dizendo o seguinte: aqueles que um dia estiveram na sua presença e apostataram da fé, ou seja, deixaram de segui-lo, com certeza o que estão buscando para cada um de si é a destruição. É difícil, né, entender. Acontece muito, não deveria. Muitos que aqui estiveram, muitos que já estiveram na presença de Deus maravilhoso, mas hoje encontram-se afastados, encontram-se distantes. O que dá a entender que muitas das vezes a gente pensa é que nunca tiveram encontro com Cristo. Porque quando a gente tem realmente um encontro com Cristo, por mais que sejamos falhos, e nós somos, porque a Bíblia diz que pecamos por pensamento, obras e palavras, mas mesmo assim, Ele é misericordioso e Ele nos abençoa e Ele sempre nos faz entender a importância de estar na sua presença. Mas muitos esquecem esses momentos quando estiveram na sua presença e o deixam. E a Bíblia vai dizer que a rigor, a cobrança para esses vai ser bem maior do que para aqueles que não tiveram o conhecimento dessas verdades que hoje nós temos. Portanto, é como a Bíblia ensina: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, aquele que está firme, que permaneça firme na sua presença. Mas para que isso aconteça, realmente precisamos buscar a sua orientação a cada dia. E, encerrando aqui o último versículo, ele diz assim, o salmista Asaf, no Salmo 73: mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Está vendo aí? Depois que ele passa por essa experiência, depois que ele faz uma comparação entre ele e o ímpio, e depois que ele entende o fim do ímpio, o ímpio é aquele que coloca tudo que tem aqui em primeiro lugar. Quando ele começa realmente a entender, aí ele então valoriza a importância de estar na presença de Deus. Meus irmãos, é basicamente isso que a lição nos traz hoje. A lição de número 3:
que nos deixa um comentário quando ele diz aqui o título: que devemos valorizar? Então precisamos entender isso. O que precisamos valorizar é, por exemplo, o fato de estarmos aqui hoje. O que precisamos valorizar é o fato de um dia nós termos levantado as mãos e ter aceitado esse Jesus maravilhoso. O que devemos valorizar é momentos como esse que estamos aqui para aprender um pouquinho mais da sua palavra. O que você tem valorizado na tua vida? O que você tem realmente priorizado? Quem é que tem estado em primeiro lugar na sua vida? É a vontade de Deus ou a minha vontade? Porque toda vez que deixamos de fazer a vontade de Deus para fazermos qualquer outra coisa, nós aí estamos dizendo realmente o que nós estamos valorizando. Portanto, aprendamos com o salmista Asaf, que em dado momento da vida dele, ele deixou claro o seguinte, que estava insatisfeito com a vida espiritual que ele vivia, chegando ao ponto de achar que talvez não valesse a pena. Mas na conclusão do salmo e na conclusão da sua linha de raciocínio, ele entende que não, que vale a pena realmente continuar valorizando momentos como esse de estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? É esse realmente o recado que Deus tem para os nossos corações através desta lição da Escola Bíblica Dominical no dia de hoje. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade e que Deus, com certeza, complete no seu coração tudo aquilo que porventura deixou de ser dito nessa oportunidade. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus para encerrar esse momento de Escola Bíblica Dominical. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o teu povo, nesta manhã, resolveu realmente valorizar esses momentos, onde aqui estivemos, ó Pai, para aprender um pouquinho mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens o melhor para cada um de nós na vida eterna. E por isso, Deus, nós te agradecemos, porque estamos aqui tão somente buscando a Tua presença e procurando aprender mais de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, continue conosco, nos prepara a cada dia para Te servir melhor. Te agradeço também nessa oportunidade, ó Pai, pela data de hoje, onde o Senhor tem me concedido mais um ano de vida. Muito obrigado por mais essa bênção. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Continue falando nos nossos corações. Obrigado pela presença, Senhor Deus, dos Teus servos aqui, de cada irmão, de cada irmã, que esteve aqui juntos conosco, Senhor Deus, para mais uma vez prestarmos cultos ao Teu nome. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. E muito obrigado por todas as bênçãos recebidas de Tuas mãos. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós Te agradecemos. Amém, Senhor.